Primeira coisa que você precisa fazer ou entender para você mudar os seus hábitos. Entender o seu cérebro. Esse é o básico. Todo mundo já deve ter falado, você já deve ter ouvido, mas eu vou repetir aqui novamente. A gente tem um cérebro primitivo e um cérebro que fica no neocórtex, que é o nosso cérebro racional, o nosso cérebro que realmente pensa e faz as coisas de forma racional. Só que a gente é muito mais primitivo do que a gente acredita. A gente é muito mais animal, instintivo, do que a gente acredita. Por isso que a gente tem, tendo consciência desses dois cérebros, a gente pode tomar consciência que muitos dos nossos comportamentos eles estão no piloto automático, eles estão de forma instintiva para sobrevivência e a gente, como ser racional, a gente tem que dominar isso. Eu não controlo as minhas emoções, eu não controlo os meus pensamentos, mas eu controlo o meu comportamento. Mas eu só vou controlar o meu comportamento quando eu tenho consciência, quando eu paro e penso, meu Deus, como é que eu estou me comportando aqui? Isso é de uma forma consciente, eu tomei a decisão de me comportar dessa forma, ou eu simplesmente fui aprendendo, fui vivendo e fui incorporando esses hábitos na minha vida. E foi aí que eu mudei também os meus hábitos, né? Porque eu parei para pensar, esse hábito que eu tenho é algo que eu escolheria ou ele aconteceu na minha vida, lá na minha infância? Ou eu fui crescendo, me desenvolvendo, porque a gente vai aprendendo coisas diferentes, vai conhecendo pessoas, vai incorporando certos maneirismos, né, certos comportamentos. Então, isso tudo você tem que parar e pensar. Aí é a sua mente consciente pensando sobre a sua mente inconsciente, daquilo que você faz no piloto automático. Então, como que eu mudo os meus hábitos? Primeiro, tendo essa clareza que muitas coisas que você está fazendo hoje está no piloto automático que você nunca pensou sobre. A forma como você levanta, a forma como você toma banho, a forma como você escova os dentes, a forma como você se arruma, a forma como você fala, a forma como você cuida da sua casa, a forma como você trabalha, a forma como você tem lazer, como você se relaciona. Tudo isso foi meio que acontecendo. Mas se você quer mudar os seus hábitos, você tem que dizer assim: ok, eu não estou tendo aquilo que eu desejo, de repente eu estou olhando para o meu futuro e eu tenho sonhos e desejos. Eu tenho que olhar para os meus hábitos para ver se esses hábitos que eu estou tendo hoje, eles vão me levar lá. Ou se eu tenho que mudar alguma coisa. Porque se eu estou tendo os mesmos comportamentos, eu vou ter os mesmos resultados. Então, se eu estou vendo que o que eu estou fazendo hoje não está me levando para o destino que eu quero, que é realizar os meus sonhos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar e olhar e dizer, eu tenho que mudar alguma coisa. E aí a gente vai começar descobrindo como fazer essa mudança. E aqui eu vou ensinar sobre isso. Eu tenho mente racional e mente reptiliana, que é a primitiva. Nossa vida moderna, ela não combina muito com a nossa estrutura como a gente nasceu, no sentido de cérebro. O nosso cérebro ainda é aquele cérebro lá primitivo, no início da humanidade. E aí o que acontece? A gente tem comportamentos que eles, se a gente não prestar atenção, eles vão acabar nos colocando num lugar que a gente não quer. Por exemplo, eu vou sempre falar do exemplo do emagrecimento, que é muito fácil. A gente tem vontade de comer coisas com calorias, a gente tem vontade de comer coisas gostosas. Por quê? Porque o cérebro reptiliano, aquele cérebro primitivo, ele tinha objetivo de fazer com que a gente comesse mais para a gente guardar energia estocada no nosso corpo, porque a gente não tinha supermercado, a gente não tinha geladeira, a gente não tinha como guardar os alimentos, a gente não tinha um lugar para comprar, então a gente comia quando a gente encontrava ou uma caça, ou a gente colhia alguma fruta, alguma coisa assim. Então a gente começou a usar o nosso corpo como estoque. Agora, se a gente passa esse mesmo cérebro, não evoluiu e chegou aqui em 2022, o que acontece? Ele vai querer ter o mesmo comportamento. Então, por isso que quando você vê uma coisa gostosa, você quer comer mais. Então, você tem que entender isso para dizer assim: opa, eu não estou com fome, eu não preciso estocar energia, então eu posso parar aqui de comer quando eu não sinto vontade, porque o meu corpo, ele precisa de respeito, precisa que eu entenda, ouça as minhas necessidades. Então eu não posso deixar minha mente primitiva tomar conta, porque daí ela vai fazer coisas que não combinam com a vida atual, com a vida que nós temos hoje, com tantas facilidades. Então isso é só para vocês entenderem que muitas vezes, quando a gente está tendo resultados que a gente não quer, é porque a gente está deixando que a nossa mente reptiliana esteja tomando conta. Ela está no controle. E só você pode mudar. Então, dentro da gente tem várias coisas acontecendo. Essas duas mentes, né? Por isso que a gente tem aquele diálogo interno que parece um diabinho e o anjinho. Um conversando com o outro, dizendo, não, vai lá, come, faz o que você tem vontade. E o outro dizendo, não, seja responsável, faça o que tem que ser feito, mesmo sendo vontade, mesmo né, com preguiça. Por quê? Porque é exatamente isso, é os teus dois cérebros se comunicando. E aí é você, com a sua consciência e o entendimento racional, vai tomar a decisão, eu tenho que escolher o melhor caminho.
não é o caminho do prazer, não é o caminho mais fácil, não é o caminho que eu tô acostumado, o caminho gostosinho. É o caminho certo, como adulta, como responsável, para você chegar no seu objetivo. E a gente tem que assumir essa parte adulta, porque afinal de contas nós somos responsáveis pela nossa vida, nós somos responsáveis pelos nossos resultados. A gente não é criança que faz só o que tem vontade, ou que faz pirraça, que se joga no chão, bate o pezinho porque não tem aquilo que quer, ou não quer fazer algo, porque aí começa a chorar. Não, a gente é adulto, e se a gente tem compromissos, objetivos, a gente é responsável por fazer isso acontecer.